Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais essa aula do Se Liga na Educação. Eu sou o professor Leandro Carvalho e hoje nós vamos retomar aqui Galileu Galilei. Você já deve ter se deparado com esse pensador durante a sua trajetória acadêmica algumas vezes, mas nós vamos novamente explorar um pouco das capacidades dessa pessoa brilhante, desse pensador, talvez um dos mais importantes de toda a história das ciências exatas, né? Galileu, que conta a lenda, conta a narrativa que seria uma pessoa extremamente vaidosa, mas há uma coisa um pouco mais importante do que isso para avaliarmos, que é o seu pensamento, que é a sua filosofia, ou a filosofia que subsidia o seu pensamento. Vamos dar uma olhada nisso? Trouxe aqui para você uma tela de 1633, de autor desconhecido, O Julgamento de Galileu, né? Se a gente perceber aqui, ao redor, né, da pessoa que está sendo julgada, se forma uma espécie de júri ou de tribunal, onde os elementos julgadores estão aqui, né? Se trata, como você pode ver na imagem, de pessoas ligadas ao mundo religioso, né, à igreja. Você já deve ter ouvido falar que Galileu sofreu um processo por parte da Inquisição, um processo a partir do qual ele precisou negar suas ideias, negar aquilo que pensava para poder permanecer vivo e para poder permanecer escrevendo, né? Conta a lenda que no final desse julgamento ele teria dito bem baixinho para ninguém ouvir, mas uma ou duas pessoas ali ao seu redor ouviram. Ele teria repetido uma frase latina, que é essa aqui: e por si move. Deixa eu consertar aqui esse move, né? E move-se por si mesma, né? A tese que ele procurava defender era justamente a tese do heliocentrismo, ou seja, a tese de que a Terra não está no centro do universo, como afirmavam aqueles representantes da igreja e, é claro, pensadores antes dele, né? Vamos dar uma olhadinha no contexto histórico dessa época, porque Galileu viveu talvez num dos períodos mais turbulentos de toda a história, que foi entre a vida dele entre 1564 e 1642. Tem muita coisa acontecendo aqui, né? Uma delas, a ascensão da burguesia. Por que é importante a gente perceber isso aqui como característica do período histórico dele, né? O poder está mudando de mãos. O poder está passando das mãos eclesiásticas para as mãos civis, ou seja, para as mãos de pessoas capazes de acumular riqueza a partir do comércio, a partir da indústria, e como a gente vai ver ao longo da história, que vai ser a classe dos capitalistas ou da burguesia futuramente, né? Um outro aspecto aqui tem a ver com a revolução comercial, e essa revolução comercial não é apenas uma ideia abstrata, mas é a compreensão de que estão disponíveis na sociedade mais elementos, mais equipamentos, mais máquinas, mais objetos capazes de influenciar na vida social, de influenciar na vida cultural e, no caso do Galileu, de influenciar na elaboração de teorias da física, da matemática, etc., né? Existe um outro aspecto aqui que deve ser levado em consideração, que é o das grandes navegações. Como você sabe muito bem, né, a partir de 1500, o Brasil é
descoberto, digamos assim, pelos europeus, mas descoberto para eles, porque já existia para povos que aqui já residiam, né? E os europeus passam a ter a noção, a ter a ideia, né, a ter a certeza de que novos povos existem, novas terras existem, novos lugares para serem habitados e, no caso, para serem explorados, né, com novas riquezas também disponíveis. Mas existem mais elementos aqui que a gente pode explorar. É o período também do renascimento nas artes, do renascimento na filosofia, ou seja, estamos falando de uma época em que ocorre a retomada de ideias já pensadas em períodos anteriores. Na filosofia clássica, por exemplo, no primeiro ano você já deve ter ouvido falar de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, dos pré-socráticos. E todas essas personagens da filosofia antiga ficam meio que adormecidas no decorrer da Idade Média, quando os principais influenciadores da filosofia são pensadores ligados à estrutura da Igreja, como Tomás de Aquino, como Agostinho e outros mais, né? Agostinho e Tomás de Aquino são talvez os dois maiores representantes desse modelo de pensamento, um deles da patrística, o outro da escolástica. Outro item muito importante que está acontecendo nesse período, a Reforma Protestante, né? O cristianismo está passando por transformações internas, está passando por cisões, por rupturas, por reinterpretações do pensamento que vão impactar diretamente no poder e na influência da Igreja na sociedade europeia, né? Você tem como contramedida da Reforma Protestante, por exemplo, o Concílio de Trento, né, que é um dos concílios mais conhecidos da história da Igreja. Mas, professor, o que é um concílio? Um concílio é uma reunião de autoridades da Igreja, bispos, do Papa, de padres importantes, na busca de estabelecer regulamentos que vão conduzir a Igreja nesse período. Bom, um pouco antes do nascimento do Galileu, você tem a invenção da prensa, né, de Johannes Gutenberg. Por que isso é tão importante assim? Porque a partir do desenvolvimento da imprensa, da prensa mecânica, a disseminação do conhecimento fica muito mais rápida e muito mais fácil, né? Você consegue chegar muito mais longe com ideias que antes ficavam restritas a pequenos círculos, a pequenas bibliotecas, que dependiam de pessoas que se prestavam a copiar essas ideias em folhas de papel. Então, com a invenção da prensa mecânica, você agiliza muito mais o desenvolvimento do pensamento e a disseminação das ideias. E isso tem como consequência a descoberta de novos instrumentos científicos, como, por exemplo, o telescópio, que é um dos instrumentos que o Galileu vai utilizar ao longo da sua vida e vai aperfeiçoá-lo, inclusive, uma vez que ele foi inventado pouco tempo antes e ele, sabendo dessa invenção, interferiu ou influenciou no seu aperfeiçoamento, né? Tudo isso, todo esse caldo cultural que está acontecendo ali no momento em que Galileu está vivo, vão dar alimento a uma nova teoria, a um novo modelo de pensamento, que é a teoria heliocêntrica. Você já deve ter ouvido falar dessa teoria heliocêntrica em algum momento da sua vida escolar. E hoje nós vamos aprofundar o seguinte a respeito dessa ideia aqui. A teoria heliocêntrica não é apenas uma nova teoria, não é apenas uma nova descoberta filosófica, uma nova descoberta do pensamento. A teoria heliocêntrica representa uma mudança na estrutura do mundo que está acontecendo ali. Veja,
o que está mudando não é apenas uma teoria. O que está mudando nesse momento é a estrutura da realidade de que as pessoas participam. É mais ou menos como se eu chegasse para você e dissesse assim, nós somos capazes de nos teletransportar. Né? O teletransporte foi descoberto. Eu posso sair daqui desse estúdio e ir parar, sei lá, em Bangladesh, num piscar de olhos. Né? Eu já posso viajar à velocidade da luz. Eu acho que você percebe que a partir do momento que isso se torna uma realidade, a estrutura da realidade muda também, porque mudou a forma de compreender a sua realidade. Se você quiser um outro exemplo, é como se eu virasse para você e dissesse assim, bom, acabamos de confirmar a existência de vida alienígena, e não só, ela está aqui ao nosso redor, ela está aqui presente à nossa volta. Eu acho que você entendeu que isso modificaria completamente as relações entre as pessoas, modificaria completamente a realidade que vivemos no nosso momento. Pois bem, quando você muda, quando você demonstra a partir da matemática a modificação de uma estrutura geocêntrica para uma estrutura heliocêntrica, você está fazendo a mesma coisa, a diferença é que é lá no final do período medieval. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não apenas retirou a Terra do centro do universo, mas também, veja só, desintegrou uma construção estética que ordenava os espaços. Né? Eu acho que a partir de agora torna-se bastante óbvio essa ideia ou a profundidade do impacto que Galileu causa nas relações entre as pessoas. Veja que ele está tirando o chão sobre o qual as pessoas pisam daquele local onde ele se situa. Né? Essa substituição de visão não é apenas uma troca de visão de ciência, mas também uma troca de visão de mundo. E aí a gente precisa compreender o tamanho da angústia social que isso deve ter causado, e por isso a gente pode retomar aquela ideia do julgamento de Galileu. Ele não está sendo julgado por um princípio científico, ele está sendo julgado por tentar mudar a realidade que existe para a maioria das pessoas. E isso sempre é uma atitude que é bastante questionada por quem eventualmente vive naquela cultura, naquela realidade. E qual foi o papel de Galileu, então, nisso tudo? Ele propôs, então, um novo método científico. Né? A grande descoberta do Galileu foi a proposição de um novo método científico baseado em 3 princípios que nós vamos dar uma olhada já já. Primeira coisa, vamos explorar um pouquinho essa ideia aqui. Vou colocar aqui para você a etimologia de pressupostos e preconceitos. Né? Ambas as palavras iniciam-se, veja, por essa desinência pré, que significa, veja, antecipação ou antecipação de uma realidade que futuramente acontecerá. Veja que a proposição de um método científico procura antecipar certas consequências que deverão ser demonstradas a partir de cálculo, a partir de ciência, a partir de um método coerente construído para aquela finalidade. Ao mesmo tempo, você evita que pressupostos e pré-conceitos interfiram no resultado daquela ciência. Vamos dar uma olhadinha nesses 3 pontos de inovação que o Galileu propõe para a ciência da época dele. O primeiro deles, observação dos fenômenos tais como ocorrem.
sem que o cientista se deixe perturbar por preconceitos extracientíficos. Vamos dar uma olhada na profundidade dessa ideia aqui. Não é a figura de autoridade de A ou de B que determina quais são os fenômenos. É a própria observação deles que determina o que eles são. Eu acho que você consegue perceber que a autoridade de uma pessoa ou de um cientista, nesse caso, reside na sua capacidade de observar esses fenômenos de forma válida e de forma verdadeira. O segundo ponto de inovação da ciência a partir de Galileu tem a ver com a experimentação. Qualquer afirmação sobre fenômenos naturais só é legítima se puder ser verificada através da reprodução em ambiente controlado. Isso aqui é muito importante, sobretudo nas ciências, na física, por exemplo, nas ciências exatas, porque sem a experimentação você não consegue ter a certeza ou chegar à certeza sobre a validade daquele argumento. Eu posso dizer para você, por exemplo, toda água ferve a 100 graus se estiver a 1 atmosfera de pressão, né? Isso é um enunciado que pode ser verificado em qualquer circunstância. Desde que você tenha 1 atm de pressão atmosférica, desde que você tenha água em estado líquido, desde que você tenha fogo e uma vasilha para colocar aquele fogo, um termômetro para medir, bem calibrado, essa água deve ferver quando chegar aos 100 graus de temperatura. A experimentação, portanto, garante a certeza, garante a validade da sua proposição, daquela proposição que você está buscando defender. E, finalmente, você tem a matematização. O princípio estabelece que o correto conhecimento da natureza exige que se descubra sua regularidade matemática. E Galileu tem uma frase que ficou bastante famosa, uma frase até muito bonita, se você parar para pensar nela. O livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Isso significa que se nós damos conta de compreender os caracteres matemáticos, ou seja, se a linguagem matemática é uma linguagem acessível à nossa capacidade de compreensão, então nós podemos conhecer todo o universo, nós podemos conhecer toda a realidade, tudo o que existe, né? Aqui está a frase, o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Hoje isso parece uma coisa muito óbvia. Hoje nós temos 6 aulas de matemática na nossa grade escolar. Você estuda aqui no Se Liga na Educação, várias aulas de matemática com seus professores. E isso hoje parece muito óbvio, isso tudo. Mas não vamos esquecer aqui o que esse grande autor brasileiro aqui, o Rubem Alves, nos ensinou. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Veja só. No momento em que uma ideia nova é gerada, o cientista conta apenas com 2 coisas para sustentá-la. Primeiro, o amor com que ele a concebeu e, segundo, a promessa que ela traz. Vamos pensar um pouquinho sobre as 2 únicas garantias, as 2 únicas certezas que o cientista carrega ao descobrir uma novidade. A primeira, o amor com que ele se dedica àquela causa, e o segundo, a promessa que ela traz de transformações no seu ambiente, de transformações na sua realidade, de consolidação de um determinado conhecimento, né? E se a gente pensar que nos idos do tempo de Galileu, ele já era alimentado por algo parecido com isso, nós podemos ter uma ideia da importância desse pensador para a história do pensamento. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Agradeço a sua participação até aqui e até a próxima aula.